Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos ler Mateus capítulo 5, versículos 38 a 42. Nosso texto situa-se dentro do conhecido discurso de Jesus na montanha. Jesus senta e começa a falar aos seus discípulos. De forma sintética, podemos dizer que nessa ocasião, Jesus está expondo os ensinamentos básicos a respeito do reino de Deus. Então vejamos o nosso texto. Versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Trata-se de um ensinamento do Antigo Testamento, dada por Deus a Moisés, conhecida como a lei do talião. Pode se encontrar em Levítico 24, 19 a 20, Êxodo 21, 24 a 25. Essa lei servia para regular a convivência desse grande povo de imigrante que estavam buscando uma terra e formar uma nação. A lei consistia que a punição deveria ser proporcional ao crime cometido, para assim evitar um ciclo de vingança. Na realidade, esse ensinamento não era exclusivo de Israel. Fazia parte do Código de Hammurabi na Babilônia e também das leis assíricas. Quer dizer, essa era a compreensão da época, uma forma de limitar a violência. Mais que proibir fazer justiça com as próprias mãos, a questão é oferecer uma racionalidade no problema da violência. Contudo, Jesus propõe a prática da não violência. Versículo 39a. Não se coloque contra o perverso. Mas ele, posteriormente, em Mateus 21, 12, quando descobre que a casa do seu pai estava ocupada por mercadores, ele faz um casino e expulsa-os. Então, como assim, por exemplo, não se colocar contra o perverso? Jesus vai explicar isso em 4 casos de violência. Vejamos. Versículo 39b. Se alguém lhe bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. Adentremos na imagem que Jesus põe. Você recebe um tapa do lado direito. Se alguém está na sua frente e lhe bate pelo lado direito, essa pessoa deve ser canhota. Ou o tapa foi mais bem como uma mãozada a parte externa da mão para que pegue do lado direito. Mas se a gente hipotetizar que essa pessoa está batendo por trás, a mãozada, o tapa, vai do lado do rosto direito. Existe aqui uma longa discussão entre os exegetas a respeito desse versículo. Eu lhes poupo da discussão e me adentro na hipótese mais plausível. Do ponto de vista dramatológico e dos exemplos posteriores que Jesus vai dando de violência inusitada, parece-me que podemos assumir esse exemplo de Jesus o caso de ser surpreendido com um tapa pelas costas que pega no rosto do lado direito. E a ideia é, se você é atacado pelas costas, vire-se. Ofereça o lado esquerdo. Olhe de frente. Desamarre o covarde. Versículo 40. Quem quiser mover um processo contra você para lhe tirar a túnica, entregue a ele também o manto.
A túnica e o manto são vestimentas básicas de uma pessoa. E a túnica era frequentemente usada como penhor pelos pobres em processos jurídicos. Dar também o manto indica um plus significativo, uma vez que o manto era muito mais valioso e ainda tinha a função de proteger da poeira, do frio, se embrulhar na noite. O que acontece aqui é que o pobre está sendo essencialmente explorado por alguém mais poderoso. Quer me tirar o básico? Jesus parece dizer que você pode até não ganhar a causa, mas você pode expor as agressões do opressor. Como a maioria das pessoas usavam apenas essas duas vestes, a túnica e o manto por cima, dando também o manto, a sugestão de Jesus, assim você escancara o abusador. Você pode envergonhar o agressor pela sua nudez. Então, trata-se de uma estratégia para combater a violência da apropriação ilícita, combater a violência social, estrutural, que é indiferente à individualidade humana. Isso se pode fazer se entrar na dinâmica do agressor. Versículo 41. Se alguém obrigar você a caminhar 1000 passos, vá e caminhe 2. Lhe explico brevemente essa lei. Na época, os soldados romanos eles tinham o direito de obrigar os colonizados a transportar seu equipamento por 1000 passos. É o que fizeram, por exemplo, com Cirineu. Obrigaram ele a carregar a cruz de Jesus, né? Então, era um serviço forçado. Mas essa lei também proibia que os soldados, os funcionários, passassem o caminho de 1000 passos. Tinha punição disciplinar para quem transgredisse essa lei. E o que Jesus propõe? Pois bem, aconselha seus discípulos a caminhar 2000 passos. Seja generoso. Um certo humor aqui, né? Mais uma vez, Jesus mostra formas diferentes, não armadas, de alcançar a justiça. Por fim, o último caso, versículo 42 diz: dê a quem lhe pede, não vire as costas a quem lhe solicita um empréstimo. Diferente dos casos anteriores, o exemplo aqui é socorrer as vítimas que pedem ajuda. Socorrer as vítimas da violência, as vítimas do sistema injusto. Essa é uma característica dos discípulos de Jesus. Mas não basta. Não basta só socorrer no momento. Jesus vai além, diz: não vire as costas, é um empréstimo. O bem pode gerar uma corrente. Agora, considerações finais. Esse estilo de vida, esse desejo de viver numa sociedade sem violência, não é exclusiva do Evangelho. Muitos povos, diferentes culturas, épocas, incentivaram a combater esse espiral de violência. Conscientizaram que a violência, que a vingança não é um bem. Basta pensar, por exemplo, a La Vendetta ou La Vendetta de Mozart, essa obra que faz um apelo para esquecer a vingança e buscar a sabedoria, o respeito, o perdão, enfim. O fato é que, com Jesus, esse tema é colocado dentro do discurso da montanha, ali para os seus discípulos. O que implica dizer que
Jesus está expondo como o reino de Deus está no mundo. De que lado Deus está? Contudo, alerta ele que não devemos ignorar essa outra realidade presente no mundo, a dos perversos. Porém, usando as palavras de Tiago Ávila, gostaria de concluir com essa frase. Eles, os perversos, não têm nada. Só ódio, bomba, medo. A gente tem solidariedade, coragem, afeto, amor, humanidade. Um abraço, boa meditação e até a próxima.